Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa introdução. E agora a gente tem a família de computadores mais popular de todas, né? Que é a linha Intel x86, tá? São os computadores x86, que começaram, na verdade, começaram com os processadores da Intel, né? Esse microprocessador, o 4004 da Intel, foi lançado em 1971. Ele atingia ali frequências de 108 kHz, né? Então a frequência era bem baixinha, tá? Ele tinha baixa frequência, tinha pouquíssima memória e era um microprocessador de 4 bits, tá? O processo de litografia, né, de construção, era de 10 micrômetros, tá? Um micrômetro, 1 milionésimo de metro. Como vocês podem ver aí no rodapé, um fio de cabelo tem aproximadamente 100 micrômetros. Um componente nessa época aí, né, nesse componente aí no 4004, ele media 10 micrômetros, ou seja, ele media 1/10 da espessura de um fio de cabelo, então já era uma coisa minúscula. A primeira calculadora eletrônica com microprocessador foi essa calculadora aí, a Busicom, e ela utilizava o 4004, né? Na verdade, a Busicom encomendou esse chip para a Intel. Quase no 4004, a Intel criou o 8008, que era basicamente o mesmo 4004, só que tinha um pouco mais de memória e ele utilizava 8 bits. Mesmo processo de fabricação ainda, tá? A gente tem o chip 8008 da Intel, que foi lançado em 1974. Ele é baseado em um outro chip que tinha sido encomendado para equipar terminais, né, de acesso aos mainframes da época. Ou seja, ele não tinha muitas instruções, ele era bastante simples, era para ser um controlador de um terminal burro, né, para ter acesso remoto a computadores de grande porte, no caso os mainframes. Então ele já atingia frequências bem mais altas, né? Ele tinha ali 2 MHz, aproximadamente 6.000 transistores na sua construção e já tinha um processo de fabricação ainda menor, né? De 6 micrômetros. E já serviu então para os primeiros, vamos dizer, a fagulha dos computadores, né? A fagulha dos programadores, das pessoas interessadas em programação. O Altair 8800, ele até aparece em um filme, né? O Piratas do Vale do Silício. Quando Bill Gates fundou a Microsoft, né, eles criaram um programa, né, uma linguagem de programação para ser executada nesse computadorzinho aí. Isso na época teve um certo sucesso. A Intel lançou o 8086, tá? Que é o primeiro microprocessador x86. O nome dessa família começou com esse microprocessador aí. Então ele já atingia frequências ali de até 10 MHz, conseguia controlar até 1 MB de memória RAM e era um processador de 16 bits, né? E a litografia já era de 3 micrômetros. O primeiro x86 ele serviu de base para um outro, né? Um outro chip derivado dele que era um pouco mais barato, né? E esse sim foi encomendado pela IBM. O 8088 era um microprocessador mais simples do que o 8086. Ele era um processador de 8 bits, enquanto que o 8086 era de 16 bits. E o 8088 inaugurou aí a era dos PCs como a gente conhece hoje. Então ele inaugurou a 4ª geração dos computadores. Ele vinha equipando o IBM PC, que é esse computadorzinho aqui, tá? Também aparece no mesmo filme, né? Quando a Microsoft fecha um contrato com a IBM para fornecer o software que vinha instalado nesse computador, né? O MS-DOS. Alguns anos depois, então, a Intel lança o 286, né? O 80286, que era um microprocessador que atingia até os 12 MHz. Tinha capacidade de controlar 16 MB de memória RAM. Então ele já utilizava aí uma litografia de 1.5 micrômetros. E o curioso dessa imagem é que vocês estão vendo um chip da Intel fabricado pela AMD.
A marca de cima aí, o desenho é da AMD e os direitos, né, o copyright aí é da Intel. Então a Intel desenhava o chip, fabricava o chip e permitia que outras empresas também fabricassem seus chips. Os computadores com 286 já tinham esse aspecto aqui, tá? Já tinham uma aparência mais próxima dos computadores de hoje, né? Apesar dos drivers de disquete e da falta de interface gráfica ali. 386 ele já atingia ali até os 33 MHz. Eu coloco sempre assim, de 16 a 33, é uma faixa de frequência, porque a Intel lançava diversos modelos, né? Assim como a gente hoje tem Core i3, Core i5, Core i7, i9, a Intel já tinha essa variação. Porém, a identificação era uma só, né? Era um 386 de tantos megahertz, né? O diferencial era na velocidade do processador. E a gente percebe aqui o que é diferente nele, além da frequência, também a capacidade de gerir memória, né? Ele já podia trabalhar com até 4 GB de memória RAM. Só que isso na época era impraticável por conta do custo, né? E também uma limitação das placas-mães. Enquanto o mundo inteiro já utilizava o 386, o Brasil, o governo brasileiro, fez a tal da reserva de mercado, né, que impedia que as pessoas importassem computadores eletrônicos em geral. A iniciativa do governo e do Congresso era que as indústrias brasileiras fossem preservadas, né, que elas pudessem fabricar seus próprios computadores, seus próprios dispositivos eletrônicos, né, e incentivar esse mercado no Brasil. Porém, isso atrasou o Brasil bastante. Por quê? A lei entrou em vigor em 84, né, um pouco antes de lançar o 386. Enquanto isso, no Brasil, a gente utilizava computadores com pelo menos aí 5 anos de atraso. Tinha um videogame no Brasil, era o Phantom System, que na verdade era um clone entre aspas, né, porque ele era completamente diferente visualmente, né, mas os jogos que ele executava eram os mesmos do Nintendo, né, do Nintendinho. Então, isso iniciou de forma pirata, né? E muitas outras marcas começaram a fabricar videogames parecidos, né, que utilizavam os mesmos cartuchos do Nintendinho de maneira pirata, sem adquirir licenças ou coisas do tipo. Tá? Então, esse era o mercado nacional. Em 1991, que a lei caiu, né, a reserva de mercado foi extinta, é que os brasileiros tiveram acesso ao que estava sendo vendido no mundo, né? Em 89, ainda durante a reserva de mercado, saiu o 486DX, né? 80486 da Intel. E assim como o 286, né? Nesse caso aí, esse exemplar da foto aí foi fabricado pela Texas Instruments, né? Sob licença da Intel, né? Mas o desenho era Intel. Já atingia ali os 100 MHz. Esse da foto era de 66 MHz, também de 32 bits, por isso também 4 GB de memória. Ele era capaz de controlar esse absurdo de memória para a época, um absurdo. E a litografia já estava abaixo de um micrômetro. Tá? Ele inaugurou os processadores com memória cache interna, o que agilizava bastante algumas tarefas. E o Brasil ainda no 8088. Eles tinham essa aparência aí, né? O gabinete geralmente em formato de torre ou mini torre, e tinha lá um reloginho na frente e um botão turbo. Então o processador geralmente funcionava em 2 frequências diferentes. Ele duplicava a frequência ao pressionar esse botão. Então a Intel passou a utilizar nomes, né, como Pentium a partir dessa época aí, né? Por quê? A Intel perdeu juridicamente algum processo, porque uma marca registrada não pode ser um número. Então, a partir disso, a Intel começou a utilizar
nomes em seus produtos, tá? Então o Pentium, né, ele chegou aí a modelos com 233 MHz. Ele já tinha ali a quantidade de transistores, chegava nos milhões de transistores. Era um processador de 32 bits também, e a litografia dele já estava em até 35 micrômetros, né, os mais recentes. O Pentium ele foi fabricado de 93 até 95, 97, se eu não me engano. Tá? Então essa variação de frequências, número de transistores, litografia e também memória cache é devido a essa faixa de esse período em que ele foi fabricado, né? Então era sempre um Pentium, mas com algum acréscimo. Então a cada período de tempo a Intel lançava um novo Pentium. Retrocompatibilidade é porque todos os computadores que vieram depois do 8086 eles têm essa retrocompatibilidade, ou seja, um processador novo lançado pela Intel tem que ser capaz de executar programas feitos para um processador da geração anterior. A ideia disso, né, a intenção com isso é que o usuário, né, o dono de um computador ou de sistemas, não perca o seu software, né, ao trocar o equipamento. Trocou de computador, mas pode continuar utilizando o mesmo software que ele utilizava no computador mais antigo. Tá? Então isso vem sendo mantido desde os computadores com 8086. E hoje a gente tem processadores como um Core i7 de 11ª geração, processador recém-lançado, né, agora no terceiro trimestre do ano de 2020. E a gente comparando aqui com o primeiro Pentiumzinho lá, né, da primeira geração de 92, 93, a gente vê o tanto que mudou, né? O quanto cresceu assim em números. Por exemplo, ali a frequência, né? A gente tinha frequências de até 200 MHz, né? 266 MHz. Nos primeiros era de 60 MHz. A gente tem processadores que conseguem atingir casos dos 4 GHz, o que é pelo menos aí 50 vezes mais veloz, né? Mais rápido. A quantidade de transistores, né? A gente tinha cerca de milhões de transistores lá, né? 4,5 milhões de transistores num processador. Hoje a gente tem na casa dos trilhões de transistores, né? Dos 20 trilhões ou mais. Quantidade de memória, né? Os processadores atuais são capazes de, no caso desse modelo aqui, até 64 GB, mas tem modelos que conseguem gerenciar muito mais, até 128 GB. Litografia chegou na casa dos 10 nanômetros. E a Intel divulgou que esse é quase que o limite dela. Até virou notícia, né, que a Intel não consegue mais fabricar processadores com uma litografia menor. Porém, a concorrência já está fazendo isso, né? A AMD lançou processadores de 7 nanômetros. A memória cache, aí a gente tem hoje processadores aí que tem mais de 30 megabytes de memória cache. No caso desse modelo aí tem 12. E o mais importante aí que é essa questão dos cores threads, né? Porque um processador hoje não é um único processador. Nesse modelo aí, por exemplo, a gente tem 4 núcleos, é como se fossem 4 processadores. E cada um desses núcleos é capaz de executar 2 tarefas por ciclo de clock, o que praticamente dobra aí a capacidade, né? Só que isso é bem específico, nem todas as atividades ou tarefas que se coloca no computador para fazer ganham desempenho com isso. O grande diferencial é isso, é o paralelismo, né? A gente ter mais de um núcleo de processador em um único chip, em um único processador. E aí a gente chega na lei de Moore. Gordon Moore trabalhou na Intel, é um dos fundadores da Intel lá nos anos 70, e ele previu entre aspas, né, o número de transistores dobra a cada 18 meses, né? Então ele falou isso, o aumento de componentes para as memórias. Só que isso também se aplicou aos processadores, então é quase que certeiro aí, né? Se a gente observar a linha, essa linha azul, ela representa o que ele falou, né? E os pontos estão bem próximos dessa linha, né? Então a quantidade de transistores que os componentes
ao longo do tempo venha acrescentando, né, segue essa regra, né, segue essa lei, que na verdade para a Intel é como se fosse uma meta, não uma previsão. Então é isso, pessoal. Próxima aula eu vou falar sobre o funcionamento dos processadores.